Olá, seja bem-vindo em mais um programa O Amor Pede Passagem. Nós gostaríamos de lembrar você que nessa temporada nós estamos trazendo interatividade ao programa e você pode mandar a sua pergunta por meio deste endereço eletrônico que está aí na base da sua tela. Hoje nós vamos tratar sobre amor e distanciamento físico. Dr. Alberto já está aqui conosco. Muito obrigada, Dr. Alberto, por estar aqui conosco. Amor não é estar perto? Sim e não. O amor, ele pode se expressar de uma forma adequada estando perto e ele pode se expressar de uma forma adequada estando longe. Também pode se expressar inadequadamente longe ou perto. A proximidade física, ela diz respeito à necessidade com que um ser humano tenta estabelecer uma relação com o outro mais efetiva e mais profunda. E essa distância, ela é regulada pelo tipo de relação que se quer estabelecer. Um paciente surtado psiquiatricamente, por exemplo, que esteja agressivo, você precisa manter uma certa cautela. E o amor, como um profissional cuidador daquele paciente, reclama uma atitude de ponderação e de um certo distanciamento. Ao lidar com um paciente, por exemplo, com uma doença infecto-contagiosa pulmonar, por exemplo, contaminante, você tem que manter um certo cuidado. E às vezes um distanciamento é necessário. Se você não tem a máscara adequada, os dispositivos para se proteger, posto que a proximidade pode comprometer. Não significa dizer, nessa circunstância, que a pessoa não ame a pessoa que está sendo cuidada. Nem o psiquiatra que não ame, ou o enfermeiro, o paciente que está em surto. Então, o amor como expressão de cuidado, ele às vezes precisa estar mais próximo, mas às vezes ele precisa estar mais distante. Então, não seria melhor amar de longe, nesse caso? Pois é. Nós temos uma mania de amar de longe na atualidade. Nós terceirizamos o nosso afeto. E acaba que isso gera muito problema. Porque esse amor, ele esfria. Ele é um amor que de tão distante que ele fica, e despropositadamente, ele deixa de ser um amor de qualidade. É um pai que terceiriza a educação do seu filho. É um professor que terceiriza as suas aulas para alguém que intermedia essa relação professoral. Nós costumamos terceirizar muitas das nossas ações de cuidado em relação aos outros e às vezes o fazemos por mera comodidade e dizemos que é amor. Podemos fazer isso em relação a um ancião, que às vezes está próximo de nós mesmos, está ao nosso alcance fazer aquela atitude, mas nós colocamos um cuidador, outro profissional e com isso o nosso amor como que esfria. Nós dizemos que é em nome do amor que estamos pagando alguém, uma babá, alguém que está dando reforço escolar, alguém que está cuidando de um idoso, que é nosso familiar, um avô, bisavô. Mas na verdade, nós estamos usando às vezes aquela estratégia para ficarmos num lugar distante, no qual o nosso amor se ressente. Porque o calor, o cuidado, ele poderia ser feito de forma mais próxima. Nós fazemos isso também quando nós temos dificuldade nas relações, né? Nós costumamos fazer isso, nos distanciamos e aí pensamos que estamos amando, não é? A distância, né? Fazemos isso na conjugalidade, fazemos em relação ao filho com quem que estabeleceu-se um conflito. A gente se distancia do filho dando um gelo nele, mas esse gelo nunca acaba. E aí a gente gosta tanto de não ter mais responsabilidade com o filho que a gente transfere para a esposa, para a mãe ou para o pai e pronto. E a gente se exclui, fazendo mil alegações. Na verdade, esse distanciamento é ruim. É conspirador, é negativo. E ele pode ter mil justificativas, mas ele não se justifica plenamente. Porque o amor que é amor, ele implica no processo de relacionamento. Ele implica no investimento. Ele implica num contato. Então, se há algumas circunstâncias a gente precisa se distanciar, e, por exemplo, um pai ou uma mãe precisa chegar primeiro, não significa dizer que o outro não precisa chegar, ou de que só um chegue.
É muito comum isso dentro de casa. Os pais, um transfere para o outro, às vezes os pais transferem para a escola transfere para os profissionais, os professores transferem para as ONGs transferem para o governo e fica uma transferência de cuidado com a criança, por exemplo, dando o exemplo da escola, aonde há falta de amor, se nós formos avaliar mais plenamente, dos pais, dos professores, dos cuidadores, enfim, da ONG. É um processo de a gente fica rifando a criança para ser cuidada por alguém. É lógico que num dado momento é necessário a intermediação. É necessário que chegue primeiro o pai ou chegue primeiro a mãe. Às vezes um profissional entra intermediando, mas isso não significa que esse distanciamento é perene. E não significa desamor também. Ele só é desamor se gera efeitos nocivos para a relação. Então é necessário guardar um bom distanciamento para o amor melhor se expressar? É isso? É necessário fazer uma calibração da relação. Quando eu tenho que chegar mais próximo do meu filho, eu, homem, pai, posto que estou distante, ele está ameaçado de ser cooptado por um traficante, pelo grupo de amigos, e ele começou a ter um comportamento que está fugindo à estrutura de organização familiar, os preceitos familiares, os princípios. Então eu preciso fazer uma chegada mais próxima desse filho, um movimento de aproximação, de acompanhamento, levá-lo à escola, buscá-lo, dependendo da idade, sair com ele mais vezes, eu e ele só, pai e filho do sexo masculino. Esse processo de análise, ele demanda um diagnóstico de quem precisa expressar o seu amor mais aconchegadamente, mais junto, mais ali do lado. E quem deve chegar primeiro. Essa avaliação que se faz em casa também se dá no nível da conjugalidade. Às vezes o ente querido quer ficar lá na dele e eu preciso deixá-lo mais só. Mas você não me ama mais? Não, a pessoa só quer ficar só naquele dia. Deixa a pessoa lá, saia, leva os filhos, você, e deixa a pessoa ficar lá. Ela está precisando de um momento de reflexão, ela está precisando ficar com ela mesma. Isso não é desamor pelo pai ou pelos filhos, ou pela mãe e pelos filhos. Isso é uma necessidade de um momento e todos temos esse momento e precisam ser respeitados. Então, quando a gente implica que todo mundo tem que ir junto, numa vez que alguém diga não, significa dizer desamor? Não, não é assim. Então, o amor, ele precisa, portanto, dessa dança de proximidade, de distanciamento. Agora eu quero estar mais próximo. Eu posso reivindicar para o meu ente querido, olha, eu estou carente, eu estou precisando mais de você. Vem cá me dar um abraço. Às vezes o filho diz isso, às vezes um amigo diz para o outro, eu queria sair com você, eu estou tão assim, jogado no mundo, estou com uma dificuldade, estou precisando de amigo. A gente diz para o outro, a gente está dizendo, chegue mais. Mas às vezes o amigo pode chegar demais. O familiar, o parente pode chegar demais, pode ser um intruso, pode ser um processo de invasão. E a gente precisa estabelecer esse respeito. Às vezes os pais fazem isso com relação aos filhos adolescentes, invadem os filhos adolescentes, ou inversamente, os filhos invadem a conjugalidade, interferindo no relacionamento de conjugalidade, em nome do amor. Eles querem o melhor para o casal que está brigando, mas eles interferem debitamente. E os pais têm que dar um chega para lá, em nome do amor, dizer, por favor, chegue lá. Então, o amor tem essa dinâmica que precisa ser calibrada para saber, como num pneu que a gente põe mais ou tira o ar porque ele está demasiadamente cheio ou demasiadamente vazio, para que ele esteja apropriado para aquela viagem, para o peso que ele vai conduzir naquela viagem. É o respeito no tempo de cada um, né? O respeito no tempo de cada um. E esse movimento, ele requer, portanto, que eu olhe para mim e de que eu olhe também para o outro. Porque há que se respeitar a interação, que é, às vezes, a dois, diádica, às vezes é grupal. Então eu preciso olhar para mim, olhar para o outro e olhar para os outros, para que o meu amor, ele respeite uma ecologia familiar, uma ecologia grupal dos amigos, uma ecologia parental. Doutor Alberto, vou pedir só para a gente segurar um pouquinho e pedir também que você aguarde a gente. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Muito obrigada.
Obrigada por nos aguardar, estamos de volta. Doutor Alberto, eu queria voltar um pouco sobre a necessidade de guardar um bom distanciamento para o amor melhor se expressar, que o senhor trouxesse uma reflexão para nós em relação aos pais separados. Essa questão, Simone, é uma situação muito própria dos nossos dias e muito necessária de ser observada. Porque quando os pais se separam, eles, na verdade, não se separam como pais, eles se separam como esposos. E aquela conjugalidade que está interrompida, às vezes ela é tomada como a separação de pais e filhos, ou, mesmo não se considerando isso como sendo, acaba que os pais, por extensão, notadamente aquele que não fica com os filhos, se distancia dos filhos, na posição de cuidador, na posição e na função de pai ou de mãe, se é a mulher que fica distante dos filhos. Isso gera problemas, inevitavelmente gera. Porque a fala nós estamos nos separando quando cônjuges. Papai e mamãe vão ficar com vocês, dependendo da idade das crianças. Mas quando efetivamente isso se dá, isso demanda mais atenção, demanda mais disponibilidade de deslocamento, demanda mais recursos também financeiros e demanda lidar com uma série de conteúdos dolorosos que embute a separação. Porque a maioria do pai ou da mãe que deixa de dar atenção ao filho e se distancia, nada obstante continue amando, é em função da briga da separação. Às vezes até para punir o parceiro ou a parceira, às vezes como uma forma de protesto, não dá atenção ao seu filho ou aos seus filhos, anunciando que vai, mas não vai, que vai buscar, mas não busca, ou então que pega aos filhos, mas não dá a atenção que lhe é necessário dar, ou então que pega os filhos e pilha os filhos contra o outro pai, outra mãe, no caso. Que seria a alienação parental. Alienação parental. Isso eles fazem em nome de um pseudo-amor, porque desconsidera a criança que passa a ser usada para atingir o outro. Então, o distanciamento familiar que sucede quando os cônjuges se separam, eles ameaçam muito o amor pais e filhos, porque requer competência daquele lidar com as mágoas, com as culpas da separação e não jogar isso na relação de cuidado, de proteção e de disponibilidade para os filhos, para que este amor não se comprometa por uma distância física que inevitavelmente acontece, porque alguém sai de casa. E ainda que a guarda seja compartilhada, ora os filhos estão aqui, ora estão ali. Então há um distanciamento inevitável. Então requer muito mais amor parental, de pai e de mãe, do que antes. E essa distância, ela checa efetivamente se o pai e se a mãe, eles amam profundamente os filhos. E o que a gente observa no dia a dia é que escasseia e os filhos, além de terem que lidar com a separação dos pais enquanto cônjuges, lidam também com o distanciamento de um ou de ambos em relação a eles próprios, porque às vezes o casal fica perdido na separação e não tem cabeça para olhar para os filhos, ficam tão umbilicados na sua própria dor da separação que deixam de olhar para os filhos. Isso compromete o segmento da relação de amor parental pela distância física e pela distância emocional que fica ainda perdurando mesmo quando eles estão perto. E como se identifica que a diminuição do distanciamento amoroso causou dano? Quando nós não observamos alguns limites, algumas fronteiras, nós corremos o risco de atropelar o amor. Em nome do amor, eu não posso querer pela minha esposa o que ela daqui querer. Eu não posso escolher pelo meu esposo o que ele tem que escolher. Quando, em nome do amor, eu quero escolher a profissão dos meus filhos, a namorada da minha filha, o namorado do meu filho, isso não é amor, isso é invasão. Quando alguém, em nome de um amor maternal, paternal, briga com a esposa do filho na posição de sogra e nora, sogra e genro, e faz uma invasão doméstica, faz uma entrada indevida e intervenções que às vezes ferem um espaço que não é mais
da pessoa que faz essa entrada, por exemplo, é da sogra, do pai ou da mãe, que quando chega na casa do filho quer arrumar a casa do filho, quando o filho ou a filha casou com outra pessoa, e eles têm o direito e o dever de serem respeitados na forma como eles se organizam. Mas os pais que não atualizam essa relação acabam por fazer, em nome do amor, intervenções inadequadas. O amor gera sofrimento também quando a gente, em abandonando um filho, ele se fica exposto aos predadores sociais, aos amigos da onda, aqueles que seduzem para as drogadições, ou então, em nome de um amor, eu estabeleço uma superproteção e meu filho não amadurece, fica infantilizado. A minha filha fica infantilizada. Em nome do amor, eu cerceio a minha amizade com meu amigo, eu quero escolher os amigos dos meus amigos. Eu quero dar pitaco na vida do meu amigo que não impediu opinião, e eu quero fazer com que ele haja de conformidade com o que eu acho. Isso é um desrespeito, é uma interação que acaba levando a lesão para a relação da amizade, que em nome do amor nós fazemos uma incursão que é imprópria. Então, há várias situações nas quais a gente precisa estar muito consciente, porque o amor que ama, ele respeita espaços, limites, fronteiras. Ele observa as fronteiras para saber até onde eu vou, até onde eu não vou. Então, finalmente, qual seria a distância ideal para se amar? A distância ideal é aquela que é mais ecológica para todos. Ou seja, se um filho está mais doente, eu tenho 4 filhos, se um filho adoece, eu vou me aproximar mais daquele. Aquele está precisando mais de ajuda. Eu, por assim dizer, tiro um pouco do tempo dos outros 3 para dar para aquele que está precisando mais atenção, mais cuidado, precisa ir ao médico, está hospitalizado. É uma circunstância que me faz aproximar mais desse em relação aos outros, dos quais eu me distancio um pouco. Eu continuo amando a todos, mas agora a hora é desse. Às vezes é desse outro que vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, terminou um namoro, e eu preciso me aproximar mais desse para dar aconchego, dar afago, dar afeto. Então, esse amor, ele é regulado pela necessidade da circunstância, e ele precisa observar o bem que ele proporciona. Se ele é amor, ele tem nessa proximidade, nesse distanciamento, nessa dança, uma movimentação para cada momento, para cada etapa da vida ou para cada circunstância existencial. Às vezes a família acorda, tem um que está com dor de cabeça, então aquele precisa ficar distante, precisa ficar lá só, ele gosta da solidão, luz escura, ou então ele gosta de presença, ele gosta de massagem. Então eu faço uma aproximação com aquele filho, com o esposo, com a esposa. Então é essa chegada ou é esse distanciamento que vai estabelecer uma regulação ecológica de que o meu amor, ele está comparecendo de uma forma efetiva, saudável para mim e para os outros. Não pode ser só bom para mim, porque às vezes a nossa visão é egoísta. Eu quero ser bom só para mim, mas não é para o outro, então não é bom. Então, o ideal do amor, ele respeitar a ecologia. É por isso que Jesus, ora estava só com alguém, às vezes estava com um grupo, às vezes estava com a multidão. E ele faz isso com muita propriedade, essa dança da amorosidade. Jesus é um espírito que não ficou nos amando distante, ele veio, reencarnou, veio estar conosco, próximo de nós mesmos, veio estar convivendo conosco, materializado, humilhado, por assim dizer, numa atitude de suprema humildade, vindo para a carne, se corporificando para estar conosco. Mas não ficou conosco presencialmente e fisicamente, voltando de uma forma a poder nos tutelar indebitamente. Ele deixou a sua mensagem e foi deixando a sua mensagem. Mas também, para não mostrar que ele está tão distante, enviou emissários seus, antes e depois dele, para mostrar que o seu amor e o amor divino não nos abandona nunca. Então, essa dança de aproximação e distanciamento é que regula se o amor ele está colocado de uma forma adequada, naquele momento, naquela circunstância, naquela interação interpessoal ou naquela interação intrapessoal. Doutor Alberto, muito obrigada, uma contribuição de extrema importância para nós. Muito obrigada também pela sua presença, nos acompanhe e até o próximo programa.